A cultura na poesia e a poesia na cultura. Fala que a tropa é comando vermelho. Oi, na VK, os menote acerta, só soldado bom de guerra. O funk é considerado patrimônio cultural em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro também. E isso, quando se trata de cultura, é uma definição ampla. Cultura é tudo aquilo que é cultivado. Então ele está baseado em costumes, crenças, hábitos. Então qualquer coisa que é ligada ao seu hábito cotidiano de um povo, de uma nação, de um estado, pode ser cultura. A priori vem da questão da agricultura, né? De cultivar aquilo que é cultivado. Então, por exemplo, a sua língua portuguesa é um aspecto cultural do Brasil, da sua nação, do indivíduo como ser humano. O ato de eu falar português é uma questão minha cultural. Então o funk também é. A questão é o que contribui com o que essa cultura que você cultiva, né? Esses seus hábitos. É interessante pensar que desde a Grécia Antiga a religião se mistura com a cultura, a poesia, os versos. Na cultura grega, a poesia nasce uma tentativa de chamar a atenção dos deuses. Então escreviam versos, eles tinham uma espécie de ritmo que acreditava que aquilo chamaria a atenção dos deuses. E os gregos até tinham hábitos que poderíamos classificar que não eram muito puritanos, né? Se você ler o Banquete de Platão, ali fala um pouco sobre a questão do discípulo ser seduzido pelo mestre, até em sentidos de sedução mesmo, física, né? Então a cultura grega ela tem essas questões profanas, digamos assim, que é diferente da nossa cultura atual cristã. E até os romanos também tinham as sartunais, uma espécie de orgias aos deuses, como Baco. Os deuses gregos nada mais foram convertidos para os deuses romanos, só mudaram de nome, né? Os deuses gregos têm os nomes gregos, os deuses romanos com o nome latim. E houve um secretismo religioso. Então a cultura está ligada a basicamente tudo. Comportamento da sociedade, a língua, a religião, hábito, costume. E até a lei de um país, de uma nação, também se baseia um pouco nos hábitos e na crença da maioria. Então a nossa lei do Brasil também é baseada no cristianismo, em grande parte. Apesar do Estado ser laico, ou seja, há uma separação do Estado e religião. Mas sim, influencia. Então vamos ver se por acaso as letras de funk começassem a influenciar os jovens, o comportamento, chegasse ao ápice de até influenciar na linguagem, como nesse trecho aqui, nesse verso lido, há uma discordância até da língua portuguesa, um erro gramatical, começasse a influenciar, e até a questão jurídica. Imagine só se as nossas leis começassem a se basear na cultura do funk, esse patrimônio cultural e material que nós temos, né? Então, assim, não que eu esteja alegando algo como preconceito perante essa cultura, que é apenas uma cultura entre várias, estou levando mais para o lado da poesia. Então você vê que esse é um tipo de poesia que tem rimas rasas, né? Rimas fracas. Se você ler sobre poesia e estudar, você vai ver que tem rimas pobres, rimas ricas, rimas raras. Quando você rima falar com andar, né? Mesma terminação, verbo com verbo, substantivo com substantivo. Você rima palavras parecidas, são rimas pobres, né? Costumamente são mais fáceis de fazer. Algumas nem tem rima, né? Algumas questões de funk. E é interessante também o comportamento desses jovens que são ídolos, ou MCs, que até a palavra MC foi deturpada ou perdeu o sentido, seria mestre de cerimônia, isso no baile das antigas. Até esse patrimônio cultural que é o funk é baseado no baile das antigas. O que nós chamamos de hoje de funk já é uma ramificação bem pobre e bem deturpada do que viria a ser o funk dos anos 80 e 90. Mas isso já é uma outra questão, mas vamos colocar no mesmo padrão, né? Já que é funk, é cultura, está no meio. Então eu fico pensando até onde esse tipo de cultura vai nos influenciar,
nós como pais, professores, vamos fomentar isso, vamos ficar analisando, festejando, em que isso contribui para os alunos, para os jovens, para a sociedade em si. Que, a meu ver, apenas uma opinião, em nada contribui, ou se contribui, contribui de forma maléfica, não há um enriquecimento cultural, não há uma ascensão social, não prega valores, virtudes, não prega um linguajar melhor. Não sei, não consigo enxergar nada de bom no funk, mas enfim. É um patrimônio cultural, é uma cultura. Então, me pergunto, e onde está a cultura que é mais tradicional do brasileiro? Deveria ser a cultura que nós herdamos de Portugal, a nossa própria língua portuguesa. Por que não, então, fomentar um escritor como um patrimônio cultural e material, como, por exemplo, Machado de Assis? Será que há uma incentivação sobre os poemas de Machado de Assis? As pessoas conhecem, ao menos, os principais poemas? Círculo Vicioso, por exemplo, aquele soneto que ele fala. Os principais contos, A Cartomante, Pai contra a Mãe, Missa do Galo, alguns romances também, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu posso até apostar que, bota aí, 80% dos jovens nem sequer sabem quem é Machado de Assis. Nunca leram ao menos um verso. Então, assim, e eu consigo ver, como na minha experiência de professor pouca que eu tenho, alguns estágios, você consegue ver algumas festas, algumas reuniões em que há funk na sala de aula ou em eventos culturais. Então, assim, está desnivelado, né? Há muito dessa cultura moderna, do funk, e pouquíssima da cultura já tradicional, deveríamos conhecer primeiro. Né? Mas então, como mudar esse quadro? Você é a favor ou não? Até o debate também é muito raso. Quando você se propõe a debater cultura, primeiro que nem há um debate. Por exemplo, se você for agora passar eles chamam de baile, que acontece no meio da praça, esses rolezinhos, não há nenhum debate. As pessoas estão ali apenas para se divertir, ingerir alguma bebida alcoólica, ou fazer alguns tipos de festa, azaração, né? Relacionamento entre os jovens. Engraçado que na Ágora dos gregos, apesar deles também serem nem tão puritanos assim, havia também questões até sexuais, eles debatiam isso também. Mas havia um debate sobre ética, política, religião, democracia, o que é democracia, é o melhor tipo de governo, não é? Não quero dizer que sou contra a democracia, mas existem outros tipos de governo. Não estamos falando sobre ditadura. Então, assim, os gregos debatiam sobre tudo. Até na parte do entretenimento, o teatro, que seria a espécie da mídia da época, né? Seria como se fosse o cinema para nós hoje. Eles faziam um debate implícito nas peças teatrais. Então, até o divertimento, até o ócio, a hora vaga do grego, ele pensava. E hoje, nem na área acadêmica, eu vejo um certo debate com pensamento. E quando há um debate, nós propomos a debater algo, como cultura, por exemplo, o debate fica nivelado, bem raso, entre duas figuras políticas de um ex-presidente e um atual. Você vai ficar por aí. Ninguém vai levar o debate além disso. Da definição, tipos de cultura, o que é, o que não é, o que poderia ser, o que deixa de ser, as influências, os benefícios, os malefícios. Então, há sim uma grande defasagem intelectual na nossa sociedade, no ensino, na educação, na nossa cultura em geral. Então, que você possa pensar mais sobre que tipo de cultura você está fomentando, sendo influenciado, tipo de poesia você tem ouvido por aí, ou propagado. Quero que você refletir um pouco mais sobre isso, sobre a cultura.